Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Nesta semana especial, nós estamos recebendo a professora Fabíola Lemos. A professora Fabíola Lemos, ela tem um trabalho voltado nas escolas, né, de ensino básico, fundamental, ensino médio principalmente, e a professora desenvolve um trabalho dentro da área de filosofia, de sociologia e de história da arte. A professora é reconhecida dentro da cidade como uma pensadora contemporânea pelos seus alunos, ou seja, há um reconhecimento por parte da classe estudantil, onde a professora presta uma contribuição muito grande, principalmente no senso crítico, na forma de olhar para a sociedade. E a professora Fabíola Lemos vai conversar com a gente nessa semana sobre a questão da mulher na contemporaneidade. Mas não só na contemporaneidade, como esse conceito de mulher, ele chegou até os nossos dias. Professora, muito obrigado pela oportunidade de estar recebendo a senhora no nosso programa. Eu que lhe agradeço, um programa que tem uma história, uma trajetória e para mim é uma honra o convite. Eu espero que eu possa contribuir, mesmo da forma aguardada. A honra é nossa, viu, professora? Pode ter certeza disso. Obrigada. Professora, de uma forma geral, nesse primeiro bloco, nós vamos fazer uma abordagem desse conceito, dessa condição da mulher. Mulher que hoje é um tema recorrente. Já há alguns anos, o debate em torno da mulher, ele é muito forte, não só no aspecto da questão do trabalho, como da própria posição dentro da questão social, da intimidade até a questão pública. Ou seja, como é que você avalia todas as mudanças que houveram, né, e que atingem o conceito de mulher na sociedade? Pois é, né? A questão é que as conquistas, elas vêm, na questão da história, ela realmente é lenta, sobretudo na história do pensamento. A construção dessa imagem da mulher, ela não fica atrás, ela passa por essa permanente reelaboração. Isso também com a questão da família, com a mudança da família, o papel da mulher nesse aspecto. Mas a gente entende que ainda tem muitas coisas que estão por vir, né? As conquistas elas se deram muito no campo da política, mas ainda tem avanços. Nós não temos um número tão expressivo de mulheres da forma como deveria ter, na questão do parlamento. Você vê a presença da mulher, de certa forma, até nos movimentos sociais de uma forma intensa, mas quando chega nos postos mais oficiais, né, das instituições mesmo, da democracia, você já não vê tanto essa participação da forma como você consegue ver nos movimentos sociais. No campo do mercado de trabalho, os avanços vêm, esses até têm chegado também com uma certa velocidade, mas no campo dos direitos isso também varia muito de região para região, né? Existem regiões que existe uma resistência maior, né? Isso dado uma série de fatores culturais, sobretudo culturais, que se opõe, né? Porém, chega de forma diferenciada, mas também em alguns lugares mais lento e outros mais avançado. Professora, nós temos uma cultura androcêntrica, né? Que ela coloca tudo dentro do aspecto do homem, ou seja, tudo é contado pelo lado masculino da coisa, ou seja, os termos, como eles são utilizados, né? A própria generalização do ser, que é o homem. Ou seja, e isso foi construído dentro de uma cultura antropocêntrica, né, que vem desde o princípio, e são pensamentos que são muito difíceis de serem quebrados. Ou seja, o senso comum ele já enraizou aquilo, ou seja, e hoje a contemporaneidade tenta trazer um discurso de desconstrução disso para poder dar à mulher um lugar mais específico e talvez o seu devido lugar. Como é que você acompanha tudo isso? Bom, pois a questão é justamente a dificuldade que se coloca é essa. Quando a gente vai tentar analisar as origens ou quais são os aspectos que estão envolvidos nessa mística de que o mundo é do homem, ele pertence ao gênero masculino, sobretudo, a gente parte da ideia, né? Porque você não pode fechar a visão numa única perspectiva. A gente pode incorrer aí a um determinismo, sobretudo o determinismo biológico, que durante um bom tempo tinha muito aquela concepção, a mulher, ela não tem tanta força física, o homem tem superioridade em relação a isso, e isso
pode ser meio perigoso, né? Claro que, a partir de uma perspectiva assim, mais, digamos assim, antropológica, a gente pode perceber que, de uma forma geral, até porque a gente aqui vai tratar mais no campo do pensamento ocidental, né? Isso mesmo. Mas, de uma forma geral, o homem sai para caça, né? A mulher fica no ambiente doméstico, a perspectiva dela passa a ser construída dentro daquela ideia do particular, projetada no particular. O homem, ele consegue adotar uma postura mais, digamos assim, universal, ele consegue ver mais a distância. A mulher vai desenvolvendo um olhar mais detalhista, mas o homem é aquele que está ligado ao mundo, que é o que importa, né? Então, por uma condição física também, porque a mulher ela engravida, né? E a gravidez forçava ela a ficar afastada dessas atividades. A questão da força física, que do homem realmente é superior, né? Porém, a gente não pode colocar isso numa única perspectiva, é lógico. Quando a gente pega aqui na história do pensamento ocidental, a gente vê que, como você falou, as bases, né, onde vai se fundamentar a nossa percepção, a nossa visão, onde vai construir a nossa visão, a nossa identidade, são basicamente duas, né? A da filosofia grega, e a filosofia grega, sobretudo com Platão, ela coloca essa ideia da mulher muito associada ao particular, porque essa perspectiva platônica, né, ela percebe que existem dois mundos, um mundo do erro e um mundo da verdade. O mundo da verdade é aquele que é universal, aquele que é eterno, no caso, o homem. Aristóteles, por exemplo, falava que a mulher, ela é um homem imperfeito. Nos remete um pouco à ideia da cópia, né? A cópia desse ideal. O homem, ele vai ser o ideal. Na perspectiva platônica, ele é o ideal. A mulher, ela é a parte. E daí você pega a construção da ideia de corpo, que historicamente a mulher está muito associada à ideia de corpo, coloca isso numa condição de parte e principalmente numa condição de que o corpo induz ao erro, que ele é mais frágil, ele é corrompido, ele é passível de ser manipulado, e o homem numa condição de universo, de ideal, né? Você pega essa perspectiva grega, platônica, e a gente pensa que é uma coisa isolada, mas não é. Isso é a construção do nosso modelo de pensamento, essa dupla condição, uma da verdade e a do erro, é o nosso modelo de pensamento. E você junta isso com o cristianismo, né? Que também é um outro momento importante na formação da nossa cultura. E o cristianismo leva isso mais adiante, aliás, até de certa forma piora, né? Porque o corpo vai ser mais perseguido ainda. Durante a Idade Média, isso foi evidente. E... Professora, quando você fala do Platão, eu estou recordando aqui, se eu salvo engano, uma passagem da obra O Banquete, em que eles estão todos presentes, se eu não me engano, as mulheres também estão presentes, só que em um determinado momento, quando eles vão falar de amor, as mulheres são convidadas a se retirar do ambiente onde ficam apenas os homens. Ou seja, as mulheres não tinham o direito de falar sobre o amor, ou elas não tinham o direito de amar. A condição de mera reprodutora, ou seja, como essa expressão que você usou muito bem, ela é uma parte. Então, como ela é uma parte, nesta parte do amor, nesta parte do conceito, nessa parte em que nós vamos agora intelectualmente construir as coisas, ela não pode participar. E você falou também do Aristóteles, tem uma passagem do Pitágoras, que foi um grande filósofo matemático, que ele dizia o seguinte: há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Pitágoras. Ou seja, quando a gente pega um Aristóteles, você pega um Platão, você pega um Pitágoras, que são ícones da construção do pensamento ocidental, e que eles têm esse posicionamento diante da mulher, para você desenraizar isso é muito difícil, né? Muito difícil, né? Porque não embora, entenda, a gente tem o conhecimento, a gente lê, eu leio filosofia, você lê filosofia, mas nós ainda somos conduzidos. É uma coisa que a filosofia ela vai lhe ajudando, a gente conhece, ajuda, mas ela não resolve tudo. As leis sociais podem chegar, os direitos da mulher vão chegar, estão chegando, é uma necessidade, porém não é o suficiente. É complicado você romper com uma raiz de uma percepção
tão fincada como essa, né? No caso do banquete, por exemplo, e você disse, é interessante porque em momentos estratégicos realmente a mulher era retirada. A morte de Sócrates é um momento que as mulheres têm que se retirar também para que as coisas aconteçam, né? É quase que simbólico a retirada da mulher de toda essa história, né? Até porque o pensamento da mulher, a mulher ela não pode ter ela não pode ser a dupla condição, porque ou você é corpo ou você é o ideal. Ou é você a razão. Você não pode ser as duas coisas. A mulher é corpo. Isso na visão platônica. Na visão platônica. Que predomina. Que predomina. E Pitágoras, claro, influenciou ele nesse aspecto. E que predomina. E o homem, que esse é o do ideal, do acerto, ele se sobrepõe, né? No caso do banquete, faz lembrar... O Platão, ele falava sobre isso também, né? A questão de os homens... O amadurecimento, ele vai se dar a partir do momento que você desvincula o amor do aspecto físico, né? O eros, o amadurecimento, ele vai se dar, inclusive em relação à idade, conforme você vai entendendo que o amor não se limita ao aspecto físico, o aspecto físico, diga-se de passagem, é inferior. O corpo, ele é visto como inferior, ele é trabalhado como inferior e a mulher, simbolicamente, é associada ao inferior. Que é a questão do sensível. Isso, que é a questão do sensível. Muito bem, professora. A gente, nesse primeiro bloco, está conversando com a professora Fabíola Lemos, né? Foi apenas uma introdução acerca de uma discussão importante que nós vamos travar durante esse restante de mês de agosto, começo de mês de setembro, e a professora Fabíola Lemos nos brinda com a sua presença, com a sua inteligência, para a gente poder discutir um pouco. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, ainda com a professora que vai nos acompanhar durante todo o programa, falando um pouco mais dessa condição da mulher. Nesse primeiro bloco foi um apanhado geral, daqui a pouco a gente volta com mais provocações para a professora Fabíola. A gente vai ali e volta já. Já está valendo? Bom, estamos de volta com o programa Consciência Humana, agora no segundo bloco,
continuar o debate com a professora Fabíola Lemos acerca da condição da mulher. No primeiro bloco a gente levantou aí algumas provocações, desde os gregos até a questão religiosa, a questão dos hebreus, ou seja, como é que nós temos a formação dessa condição da mulher, que, diga-se de passagem do ponto de vista histórico, ela ainda é anterior a gregos e hebreus. Ou seja, você pega lá a pré-história, você vai conseguir perceber como é que isso vai se estabelecendo. Pierre Bourdieu tem um livro chamado A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica, que é um livro bem esclarecedor acerca de como tudo isso vai sendo construído. A própria Simone de Beauvoir, com o Segundo Sexo, também foi importantíssima nessa tentativa de falar da mulher. Simone, inclusive, professora, ela afirmava que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Como é que você... Ela, no final da vida, inclusive, disse que, se pudesse voltar no tempo, ela mudaria a frase do livro. Ela diria, ninguém nasce homem, torna-se homem, porque ela teria chamado mais atenção com a palavra homem do que com a palavra mulher. Como é que você analisa aí essa frase e essa reflexão da Simone? Pois é, no caso, é bom logo começar falando sobre a questão do título do livro, né? Porque tudo parte, o título ele é muito significativo, né? O segundo sexo. O primeiro sexo é aquele que é o que se impõe, é o que é universal. O mundo é historicamente do homem. O mundo, ele parte do homem. A mulher, ela é apenas ali, você pega até do ponto de vista daquela ideia cristã, né? Porque o cristianismo, ele faz uma adaptação desse platonismo, né? Na frente. Santo Agostinho, né, trabalha muito essa ideia de que os impulsos, os erros do corpo, eles afastam o homem de Deus e que o corpo, ele induz ao erro sempre. E a ideia de que a mulher, no caso da Simone de Beauvoir, ela vai insinuando que ela é o complemento. É como se fosse a questão da Eva. Eva, ela é parte do Adão, né? Adão é universal, ele é a matriz. Eva é a parte que sai. O mundo que é construído para o homem. A mulher é a adjacência desse mundo, né? Desse homem. Ela está ali apenas na retaguarda, esperando a possibilidade dela. E falando em possibilidade, é bom lembrar que a Simone, ela é existencialista, né? Ela teve essa influência. E é preciso permear a ideia de que essa liberdade humana, ela é restrita, mas é possível você agir em torno dela, escolhendo mais ou menos quem você quer ser. Durante um certo tempo, vigorou pensamentos muito deterministas, né? Você vê, a sociologia, ela também foi muito determinista, a ideia de que o peso da sociedade determina. Freud diz, os traumas, o inconsciente, ele tem poder sobre o homem. A biologia nem se fala, a biologia passa um tempão também criando determinismos, uma situação sem saída. O interessante do existencialismo é que, de certa forma, ele diz, você pode atuar dentro da sua liberdade restrita sobre quem você é. Então, se ela diz, não se nasce mulher, torna-se, né? Porque parte de todo o princípio, isso é muito presente. A introdução do livro, ela é muito informativa nesse aspecto, né? Que você vai se tornando mulher a partir das condições que são impostas, né? E são impostas e que a gente vai, digamos assim, correspondendo em todos os sentidos, principalmente a partir da construção do nosso emocional, né? A construção do gênero feminino está muito ligada à construção de um emocional que, de certa forma, até é desfavorável para nós, extremamente desfavorável. A construção para o homem é infinitamente mais favorável para ele desenvolver autonomia, para ele poder desenvolver um raciocínio mais abrangente. A mulher, além de sabotada ao longo da história do pensamento, além de afastada mesmo, por todos os sentidos, por vias legais, por vias morais, ela vai ser afastada porque ela vai ser proibida de ser colocada num ambiente que estimule a produção, né? As construções da nossa percepção, elas foram limitadas por uma história de uma sociedade que não favoreceu, não favorece de todas as formas, desde os brinquedos, os contos que criam toda uma ideia de que o nosso sucesso está projetado também no nosso corpo, mais uma vez a ideia do corpo.
Professora, você usou um termo que eu achei muito interessante, que quando você diz que a mulher, ao longo do tempo, ela foi sabotada. Né? Sabotada no sentido de ser excluída, ser silenciada, ser colocada de lado. Sim. É que eu, por exemplo, você trouxe algumas aí, eu tenho aqui algumas como a Temistocleia, né, que foi uma pitagórica, inclusive depois de Pitágoras, ela teve uma importância dentro do pensamento de Pitágoras. Melissa, Safo de Lesbo, que foi talvez uma das maiores poetisas da antiguidade, e de certa forma quase tudo que existia dela foi colocado de lado, e pouca gente conhece, fala dela. Aspásia de Mileto, que teve uma importância muito grande dentro do próprio método socrático, influenciando a própria construção do pensamento do Platão. Ou seja, você tem Olímpia de Gouges na Revolução Francesa. Eu acho a história da Olímpia de Gouges assim um dos maiores exemplos dessa sabotagem que você acabou de citar. Por quê? Porque a Olímpia de Gouges, telespectador, ela participa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa abre a contemporaneidade, né? Quando você pega o livro de história, o que faz a modernidade acabar e começar o contemporâneo? A Revolução Francesa. E ela vai falar de liberdade, de fraternidade e de igualdade. Essa Revolução Francesa ocorre, aí nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Olímpia de Gouges, que participou da Revolução, incomodada com o fato da declaração não fazer nenhuma menção à mulher, escreve a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. O que os revolucionários, aqueles que falavam de liberdade, fraternidade e igualdade, fizeram? Guilhotinaram, mataram a Olímpia de Gouges porque ela escreveu a Declaração Universal dos Direitos da Mulher. São exemplos como esse, por exemplo, de sabotagem. E o mais curioso, professora, todas essas mulheres aqui citadas, elas não estão no livro de história ou de filosofia ou de sociologia, livros didáticos que vão educar jovens, que vão educar adolescentes. É verdade. Primeiro porque realmente as informações elas não são completas, elas são distorcidas. Se você pega, por exemplo, informações sobre Safo, elas são dispersas, existe uma mística, existem uma série de interpretações que ficam no campo das interpretações, porque para você conhecer a história grega, ela já é meio difícil, né? Tem muitos relatos baseados em contos orais. Agora você imagina a questão da mulher, mas ela se fez presente, né? Você vê que as próprias pitonísias, os oráculos, as sacerdotisas, elas estão lá no começo. Você vê os jardins de Epicuro, tinham mulheres que participavam, né, da produção filosófica. A própria escola de Platão também tinham mulheres lá. E principalmente mulheres que estão lá na gênese do nascimento da nossa forma de pensar, que influenciaram Sócrates, né? De certa forma, a mãe dele, ela está muito associada ao método do parto, a maiêutica, né? A mãe dele tem aquela questão da influência direta. Aspásia teve uma influência mais direta. O método dela mesmo, que era um método mais prático, basicamente ela era muito chamada para solucionar questões de casamento, questões do mundo mais prático, mais empírico, que era restrito à mulher, né? Mas ela desenvolvia formas de colocar as pessoas numa situação do discurso que elas tinham que voltar atrás, que rever. Ela fazia isso certamente vai influenciar Sócrates, né? Ele tinha muito contato com ela. De uma forma negativa, às vezes eu não sei se é até adequada a falar, porque acho essa história um pouco complicada, mas a Xantipa, esposa dele, o Nietzsche dizia: graças a ela que surge o pensamento, né, ocidental, o pensamento socrático, nesse sentido, porque ele não queria ficar dentro de casa, ela era uma mulher de gênio muito difícil e que, de uma forma negativa, isso influencia. Então, esses exemplos... Você percebe isso muito bem na história do Sócrates, realmente. Ela é tratada com um certo desdém, ela é meio caricatural na forma como ela é apresentada. E por isso que, às vezes, eu não gosto muito de citar isso, porque parece ser uma contribuição negativa, e eu acho que de contribuições negativas, elas são tão fáceis de serem deturpadas, né? Precisa de pouca coisa. Mas as mulheres... Mas sutil, né, professora? É sutil. É sutil como é colocado, justamente para poder evidenciar o conceito da superioridade do homem. É como se buscassem elementos que precisam corroborar para justificar essa ideia, né? Para dizer, essa ideia ela não surge do nada. Então, isso acontece sim. O fato é que as mulheres elas estão presentes, né, na fundação, da forma como era possível, porque elas realmente não são sabotadas. Voltando à questão dos livros didáticos que eu citei agora há pouco.
Ou seja, se os livros didáticos hoje, aqueles livros que vão ser estudados pelos alunos nas escolas, e que, por exemplo, essas mulheres que você está citando, que nós estamos citando aqui, elas não estão nos livros didáticos. O livro de História da Revolução Francesa, eu particularmente não conheço nenhum, sou professor de História, não conheço nenhum que tenha lá a Olímpia de Gouges citada. Quando você vai estudar Sócrates, quando vai dar aula de filosofia, você não vai encontrar as bases de forma alguma. Você não encontra a Temistocleia como uma grande matemática que influenciou Pitágoras, que influenciou Platão. Você não encontra a Empátia, por exemplo, no século III, que tem uma contribuição muito grande até para aquilo que vai acontecer no Renascimento, que é a quebra do geocentrismo, ou seja, uma coisa que vem de Ptolomeu e que ela foi a primeira a questionar. A ausência dessas mulheres nos livros, ou seja, e se nós tivéssemos hoje uma revisão geral desse livro didático e a inclusão dessas mulheres, a história dessas mulheres, como é que você acha que mudaria o quê, a princípio? Essas questões que parecem, aos olhos de alguns, serem questões pequenas, elas não são pequenas, porque a desconstrução do mito original, que a nossa sociedade está calcada, ela vai ter que passar por um esforço nesse sentido. Então, quando se, por exemplo, fala que não é interessante você contar piadas machistas, nessas pequenas, que consideram pequenas coisas, é isso que leva para frente o mito, que perpetua. Os livros didáticos, que não trazem as mulheres. Colocar as mulheres lá é, sem sombra de dúvida, uma forma muito eficaz de desconstruir o mito. Essas pequenas coisas que não são pequenas, elas vão se somando para quem sabe na frente, nas próximas gerações, começa a se ter uma história onde a presença da mulher está lá, está mais forte, está evidenciada, e isso vai aos poucos minando, vai bombardeando essa questão de que existe uma diferença de gênero, ou que a mulher realmente ela não tem a capacidade de pensar como o homem tem, né? Ou essa questão também em torno da matemática, das áreas de exatas. Preciso colocar essas mulheres, principalmente nessas áreas também, né? Às vezes até para a gente encontrar professoras, né, de matemática, dessa área de exatas, você vê que quando as séries elas vão aumentando, ou seja, vão saindo da condição da série menor da infância para a série da adolescência, a presença da mulher ela vai diminuindo bastante. Porque é associada à falta da autoridade, de quem não consegue controlar uma turma. Isso é um problema, isso é incrível, mas isso é totalmente real, né? Ainda mais você vê, como ele disse, tem diferenças regionais? Tem. A gente vive, no caso aqui, né, do Piauí, isso é evidente. Você vê pela quantidade de mulheres que estão no ensino médio, trabalhando ou no pré-vestibular, é muito raro. A ideia é meio essa, de que ela não vai... É meio excêntrico, né? Quando tem uma mulher. É excêntrico. É tratado dessa forma. Exatamente. E é quase que uma presença, às vezes, inconveniente. Você sente que eles não ficam muito à vontade, os homens, né? Na sala dos professores, eles não ficam muito à vontade. E sempre há aquela desconfiança inicial. Eu gosto de desconstruir, eu adoro, eu faço é gostar quando eu chego numa sala de aula e vejo que ali tem um bocado de gente com uma perspectiva incômoda e que de repente eles começam a perceber que não é aquilo daquela forma, né? Porque é desse jeito que a gente se insere. É chegando lá, quebrando, desmistificando, dizendo, olha, não necessariamente vai ser assim. Então, são pequenas coisas, mas não são pequenas coisas, né? O uso a reformulação dos livros didáticos, a presença das mulheres, fazer as pessoas entenderem que elas estão lá, que não é necessariamente só de uma forma coadjuvante, né? Elas realmente estão na base da formação do nosso pensamento. Só que, como você disse, isso ainda não é feito. O caso da Olímpia é um caso também incrível, né? Incrível, porque realmente, pelo menos esse caso era para estar lá. É uma mulher que, como poucos, falava abertamente contra a escravidão, né? Preconizava a ideia do direito da mulher ao divórcio, do direito da mulher à liberdade sexual, isso em pleno século XIX, né? Século XVIII para o século XIX, que é uma discussão muito mais típica do século XX, mas ela já falava sobre isso. E, mais uma vez, vem a questão do corpo, né? O castigo do corpo, a guilhotina, o caso da Hipátia, que foi um caso também exemplar. Uma mulher que, a morte dela não foi simplesmente... matou, foi com requintes de crueldade, a tortura do corpo, a representação, cortar partes do corpo, atirar a fogueira, né? E aquela coisa bem
E principalmente, né, contra a mulher, mas contra a mulher que pensa. Contra a mulher que pensa. Não é nem só contra a mulher. É bom que o telespectador consiga entender a história empática que você pode acompanhar muito bem no filme Ágora, ou Alexandria, como ele às vezes é chamado. É um filme que trata a questão da empatia, que é uma matemática assim, espetacular. E dentro desse aspecto... ela não é só assassinada porque ela é mulher, ela é assassinada porque ela pensa. Porque ela pensa. E esse é um problema. Sobretudo, quando chega mais ou menos século XIX, que é quando as mulheres estão se inserindo mesmo, significa dizer que ela está saindo da parte e ela está querendo se inserir num mundo que não é para ela, que é do universal. Aí vai ter uma grande reviravolta. Nós vamos encontrar pensadores do século XVII, do século XVIII, que têm frases terríveis, pensamentos terríveis sobre a mulher que está chegando naquele momento para dividir o espaço, né? Então, não é só em relação à mulher, mas a mulher que pensa. Ela incomoda, ela está ocupando um espaço que não é destinado a ela. Ela está ganhando, ela tem autonomia, né? Isso. A autonomia, ela tem a liberdade, ela pode fazer escolhas, ela toma decisões, e isso é o que vai afetar aquele mundo do senso comum masculino que está instituído. E está desconstruindo o mito. Porque o mito, ele tem essa propriedade. Ele está ali para se sedimentar, para não ser questionado de jeito nenhum. E quando aparecem esses furos, né, essas mulheres que se inserem, elas, de certa forma, é como se mostrasse, está aqui. Não é da forma como você tem, como verdade, como você sacralizou, né? Professora, você destacaria, assim, dentro do seu estudo, quando você vai dar uma aula, ou seja, quais são as grandes referências de mulheres que a professora Fabiola sempre assim, lembra, cita aos seus alunos, como maneira de provocação para aquele tema? Bom, pois a gente tem que seguir uma grade de pensamento, né? Sobretudo porque eu sou professora de pré-vestibular, de terceiro ano. Tem que dar o conteúdo? Tem que dar o conteúdo. O conteúdo, não necessariamente elas estão lá, mas eu tenho uma certa liberdade de colocar no momento que eu preciso trabalhar questões de temas de redação, aquelas que são interessantes. Como eu dou aula de arte também, na história da arte eu faço questão, porque a história da arte é a história do pensamento. Então você traz Artemisia Gentileschi no Barroco, num período que a mulher não podia... Artemisia Gentileschi foi outra também, uma pintora que foi com muita garra, ela tinha muita vontade, foi muito sabotada. O pai dela era pintor, mas também não queria que ela aprendesse. E ela foi estuprada por um tutor que ele contratou para ensinar ela, ainda quando ela tinha entre 17 e 19 anos, né? Ela tem temas muito relacionados a mulheres heroínas, né? Ela gosta de um tema desse. Trazer uma Chiquinha Gonzaga também, né? Brasileira. Quebra todos os paradigmas da época. Mostra as dificuldades, né, que ela teve que enfrentar em relação a uma série de coisas e coisas que realmente são muito sacralizadas, né? Porque você enfrentar uma questão política é uma coisa, você enfrentar valores morais, isso é muito mais perigoso, né? E aí é que essa sabotagem ela vem mais forte. Bom, professora, a gente está no segundo bloco do programa Consciência Humana. Nós temos ainda mais um bloco com a professora Fabiola Lemos, onde a gente vai continuar nesse bate-papo gostoso acerca da história, da condição da mulher, né? E nós só lembramos aos nossos telespectadores que esse é o primeiro de muitos programas que nós faremos com essa temática. A professora Fabiola está abrindo esses trabalhos, está nos honrando com a sua presença, tá certo? E gostaríamos que você que acompanha o nosso programa, nas próximas semanas, continuasse, tá certo? Porque a temática é muito forte, muito importante e ela ainda vai ter uma continuidade ao longo do mês de agosto, do mês de setembro. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para o terceiro e último bloco do programa. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, que nessa semana debate a condição da mulher dentro da história da filosofia, dentro da história mesmo, ou seja, do reconhecimento dos fatos, ou seja, dentro da questão sociológica, que é formadora, ou seja, onde nós estamos mostrando principalmente o fato de milhares de mulheres estarem excluídas do livro didático, excluídas do direito de serem estudadas,
Nós não estamos aqui nem propondo, vamos dizer assim, uma questão feminista, uma revolução, as mulheres vão ocupar o lugar dos homens, até porque essa transição, né, de sociedade, essa mudança toda, ela já está ocorrendo há um bom tempo e ela ainda vai continuar a ocorrer de uma forma natural pela própria conquista de direitos que a nossa contemporaneidade ela exige. Professora, o Pierre Bourdieu, em determinado momento do livro A Dominação Masculina, ele diz o seguinte: a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação, ou seja, a força do homem não precisa ser justificada. A visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la. Ou seja, o homem não precisa ser legitimado, a mulher precisa se legitimar. Ou seja, você vai para uma sociedade onde o homem, por ser homem, ele já tem os seus espaços garantidos e a mulher, quando vai, ela precisa legitimar esse espaço. Ou seja, a luta dela, ela tem que, é como se ela tivesse que dar 2 voltas enquanto o homem dá uma. Certamente, né? Essas são as dificuldades. Sem sombra de dúvidas, você tem, ainda mais numa sociedade como a nossa, que você tem que estar constantemente demonstrando excelência, provando excelência, né? Sem contar que já existe aquela perspectiva negativa, né? Aquela visão de que você vai chegar lá e vai fazer errado. Eles já partem do princípio que você vai errar. E nada colabora quando isso acontece desse jeito, né? O homem, ele não precisa passar por isso. Já tá ali, tudo foi construído para ele. Realmente ele já está legitimado, né? E, como mais uma vez a gente entende, né, que é uma construção que vem a partir da história. A gente chega com pensadores que trazem uma série de pensamentos ao longo da história que vão excluindo. Isso, conforme vai chegando esse momento do século XIX, realmente isso vai ficando muito pior. Porque é o momento onde as mulheres estão chegando mesmo. Século XX, quando chega assim, meados do século XX, dá uma melhorada, né? Mas na transição do século XIX para o século XX, que é o momento que ela está se inserindo, ela ainda vai ter que estar provando muito, né? Ou então entrega parte do pensamento, põe o marido para representar. Poucos pensadores, você pega o Stuart Mill, ele soube reconhecer, ele mesmo disse: tudo que eu produzi, boa parte do que eu produzi, minha mulher estava comigo, eu não sei o que é meu e o que é dela. Que foi alguém que também preconizou a ideia dos direitos para as mulheres, né? Escreveu o livro A Sujeição das Mulheres, e nesse livro ele fala que só tem como realmente desenvolver essa sociedade liberal com exceção das mulheres. Você pega esses raros momentos, mas no geral ela realmente foi retirada, foi sabotada. Isso é um festival de visões negativas que passa por Kant, Rousseau, não é só filósofo da Grécia Antiga. É sobretudo os do... Essa negatividade, ela continua. Ela continua e em alguns momentos ela cresce. Vai ganhando uma nova roupagem, um novo discurso. Roupagem, exatamente. Mas sempre eliminando, sempre silenciando. Quando chega o século XIX, que aí entra a questão da biologia, né? Aí tudo piora, porque realmente, quando você vai pegar esse enfoque biológico, que você vê que existem diferenças orgânicas, e que é muito fácil você usar isso, esquecendo que o homem é um ser cultural, que a gente produz, que a gente não é movido por instinto necessariamente, a gente produz cultura e é como se faz de conta que não existe essa dimensão. Vamos olhar só para o aspecto biológico, vamos perceber o que a gente quer validar como verdade, o que a gente não quer validar como verdade, a gente se faz de doido, como diz a história, se faz de doido, não vê, né? A construção cultural do que é homem e do que é mulher fica colocada de lado. Fica colocada de lado. Até hoje, claro, Até muito, hoje. Muito. É óbvio que tem aí também a questão religiosa, né? Essa legitimação, ela também parte das próprias mulheres. O senso comum é muito forte. Então, assim, tem muita mulher que vai dizer, olha, isso aí que sempre existiu tá certo. Ou seja, essas mulheres que acham, que entendem que a mulher precisa ocupar espaço, tá errado. A mulher ainda é apenas aquela questão familiar, né? Eu fui criado dentro de uma casa em que há uma presença preponderante da minha mãe, ou seja, ela é a mantenedora da casa, ela é quem luta por educação para nós, ela é quem tem que cuidar da casa, que tem que sair correndo. Meu pai está dentro de casa, mas a presença dele não é a presença da minha mãe, que é muito mais forte do ponto de vista da condução da família. Então, assim, eu sinto isso dentro de casa e vejo na própria história da minha mãe, a dificuldade que ela tem, muitas vezes, dessa legitimação, ou seja, dela ter que provar alguma coisa,
porque ela é mulher. Talvez se fosse o meu pai à frente daquilo, ele não teria que provar nada. Mas como era minha mãe, tinha que provar tudo. Essa questão da assimilação, né? A mulher, ela assimila. Quando a gente trabalha nesses conceitos da sociologia, é um conceito caro para a sociologia, interessante demais, o conceito da assimilação. Esse processo, indo para um enfoque bem sociológico mesmo, essa coerção, né, que a sociedade se impõe ao indivíduo, ela deixa poucas possibilidades da mulher reverter. Ela, de certa forma, assimila e reproduz, né? Porque o processo de socialização, ele vai passar por essa constante. Você assimila e reproduz. Então, não é que a mulher, necessariamente, ela seja machista, ela é uma assimilada. Assim como existe o caso do negro, que assimila a ideia de ser inferior, existe o caso do pobre, que assimila a ideia de inferioridade, por exemplo, não quer frequentar outros lugares que são de pessoas ricas, embora ele possa. Às vezes não é nem questão de preço, mas não quer circular ali. Então, quando você passa realmente a olhar, minha condição é essa, você assimila esse papel, você vai passar para frente. Ensina-se para as mulheres, isso aqui no Nordeste é muito pior, né? Isso aqui a gente vê no interior do Piauí, de uma forma intensa. A educação dos meninos é totalmente diferenciada das meninas. Das meninas, tudo é cobrado com muito rigor. Dos meninos existe aquela coisa de passar a mão na cabeça. Ele é homem. Ele é homem, então ele pode errar. A mulher não pode. Para a mulher, tudo é muito mais rígido. Todo erro dela é praticamente uma condenação perpétua. É uma condenação perpétua. Porque é como se estivesse dizendo, tá vendo? Não falei? É assim mesmo. Então, a sociedade, ela precisa pegar pequenas coisas para poder justificar aquilo que ela quer que comodamente seja o real, né? Para que não aconteça mudança. Quando você vê questões relacionadas a estupro, que a sociedade se mobiliza para apontar o dedo para o estuprador, sobretudo se ele for menor de idade, o que quer que seja, e você vê que a gente vive uma cultura de estupro. O estupro, o crime mais acobertado, as músicas, as letras, as canções, os programas de televisão que submetem mulheres a uma situação de sofrimento físico. Você vê esses programas, você vê a mulher bonitona, bonita, mas ela precisa estar sofrendo alguma coisa e aquilo... Essa é a penalidade. Se penaliza o corpo, se castiga o corpo até como uma forma, talvez, de dizer, eu estou condenando aquilo que eu desejo. Já que o homem, ele encarna o papel de ser o racional e a mulher de ser o passional ligado a corpo, é como se o homem, ele sentisse uma culpa no fato dele não raciocinar diante do corpo. E a culpa é do corpo. Não é do homem. Dele, a culpa não é do homem, a culpa é do corpo. Não é de quem pensa. Não é de quem pensa, porque supostamente ele é de quem pensa. Daí, essa questão da misoginia está muito associada a isso. A raiva que a mulher provoca. O ódio ao feminino, o ódio às coisas que se relacionam à mulher. Porque a mulher, historicamente, você vê, ela é associada a tudo de ruim, de impuro, as coisas que não deram certo foram por causa dela. Então, quem sabe, né, a forma de você tirar a culpa do Adão, digamos assim, é você botar a culpa na Eva. Porque o homem, ele é perfeito. A mulher que está ali para ser corrompida. E esse discurso chega na política, chega na questão da governabilidade. Ou seja, a questão da mulher não poder comandar, conduzir. Né? Ou seja, você tem um país que, em 515 anos, nós temos dois momentos, né? Que é a princesa Isabel, né? Lá no começo, e você tem na República a presidente Dilma. Ou seja... E aí o questionamento, independente de estar certo ou errado, mas a forma como esse questionamento é levado, ela é muito mais forte. E, por exemplo, no Piauí você nunca teve uma governadora, você tem agora a primeira vice-governadora da história, assumiu por alguns dias agora como governadora. Não me lembro, não me recordo, Teresina nunca teve uma prefeita. Ou seja, você começa a observar que os espaços de poder para a mulher, eles são muito difíceis. Já começam lá da família, onde ela ocupar o próprio lugar do marido em certas decisões já é difícil, e chega no poder de uma forma geral. Agora, você pode observar que, por exemplo, nas cidades do interior do Piauí, a presença da mulher nos movimentos sociais ela é intensa. As mulheres elas estão à frente de movimentos, sobretudo na área da educação. As professoras, as escolas, você chega nas escolas, elas mobilizam o espaço. Mas é sempre essa participação do gueto, ela é velada. Quem tem que aparecer é o homem. Como você estava falando da questão da sua mãe.
Quantas e quantas famílias, quantas e quantas casas, aqui isso é uma realidade, elas são mantidas pela mulher. Existe essa cultura do homem que abandona o lar, ou que abandona o filho. Inclusive, a responsabilidade é da mulher. Isso tem melhorado um pouco por conta Se o homem fragilizou, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Isso tem melhorado um pouco por conta da questão da pensão alimentícia. Então, eles começam a entender que, então eu tenho que cuidar disso também, né? Porque senão vai sobrar para mim. Mas, durante um bom tempo, ainda tinha aquela ideia de que a mulher, ela engravidava porque queria e tal, e no final das contas elas têm que suprir a vida material dos filhos, a educação dos filhos, o homem está de fora, ou então quando ela está à frente, ela fica à frente, mas ele que aparece nos momentos mais estratégicos, é ele que tem que falar, é ele que tem que aparecer numa reunião de condomínio, pode ser até que ela pague as prestações da casa, mas na reunião de condomínio, ele que aparece. Do mesmo jeito é na política. Você vê as mulheres, elas estão presentes nos movimentos sociais de alguma forma, mas nas esferas mais oficiais, aquelas que aparecem, ainda existe essa dificuldade. Professora, pensamentos que ao longo do tempo eles foram importantes, no sentido que você entende, no sentido de construir todo esse senso comum que oprime a mulher. O que você destacaria pra gente? Olha, existe a questão do mito, como a gente falou, a questão da religião, né? Que levou isso muito para frente e não tem jeito. Nós hoje vivemos numa sociedade, um aluno ele pode estudar durante anos, nós estudamos durante anos um pensamento filosófico científico, o tempo inteiro na escola, né? Formação escolar, filosófica e científica. Mas isso não é o suficiente ainda na hora de desconstruir o mito. Na hora de perceber, por exemplo, que as pessoas são desiguais. Parece que a justificativa mítica, ela se impõe mesmo diante de tantos e tantos anos de um estudo escolar, que parece que não convence. O mito, ele convence mais, ele é mais acessível. A filosofia, a ciência, ela é mais difícil. Então, além disso, tem muita desinformação, né? Muita justificativa aqui da parte para a biologia de uma forma deturpada, incompleta. De pouco tempo para cá, a gente tem melhorado a questão da presença das áreas de humanas mais para poder aparar essa lacuna, isso que faltou. Porque por conta da ditadura, um tempo que não tinha sociologia, não tinha filosofia, ficava meio que a encargo do professor de história, mas a história também, de certa forma, durante muito tempo foi refém dessas estruturas de poder, né? Da época da ditadura, de pouco tempo para cá. Mas agora não, tem mudado nesse sentido, porque essas disciplinas elas vão se inserindo, elas trazem essas discussões, acho que elas completam. Fazem provocações importantes. Elas fazem provocações importantes. Sementes estão sendo jogadas. Estão sendo jogadas, né? E hoje você vê, eu lhe digo mesmo que eu acho visível, é progressivo a forma com que os meus alunos eles têm tido entendimentos mais completos sobre as coisas nos últimos anos. Eu comparo com o que era um tempo atrás. Você vê a qualidade dos livros, né? Os livros melhorando nesse aspecto, trazendo essa visão mais transdisciplinar, trazendo a necessidade. Até pouco tempo, sociologia e filosofia eram disciplinas, como tenho raiva, né? Que às vezes eu chego, disciplina de formação. Não necessariamente. Sociologia é uma ciência. Ela está ali também para os questionamentos e tudo. E hoje já se muda a ideia. Você vai ver qual é a percepção de um aluno sobre a sociologia e sobre a filosofia e você vê que eles já têm uma outra visão. Eles entendem já a importância, eles entendem a forma como ela funciona e por que ela é necessária, né? Então, acredito que essas coisas têm melhorado. Elas vão melhorando aos poucos, né? Mas, como eu volto a dizer lá, que eu falei no começo, é uma construção muito lenta, né? Porque a história do pensamento, ela caminha dessa forma lenta. A gente tem um senso comum muito forte, né? Quando a gente utiliza aqui a expressão senso comum, você que é nosso telespectador, o senso comum é aquilo que está enraizado. Eu me lembro de Francis Bacon, quando ele falava a questão dos ídolos. Os ídolos. Né? Os ídolos são uma espécie de verdade, e aí ele vai enumerar esses ídolos, que como essas verdades chegam até a nossa cabeça. Como é que essa personalidade foi formada? Do telespectador entender que quando ele nasceu, ele era um ser em que ele não tinha nenhuma concepção. Essa concepção ela vai sendo criada, ela vai sendo moldada. E hoje, quando a professora Fabíola coloca essa questão dos livros e ela coloca essa esperança, né, de uma geração que ela modifique toda essa realidade, é principalmente porque você entende que o conhecimento vai proporcionar
um diálogo e vai confrontar com aquilo que é tradicional, com aquilo que foi estabelecido. Então, esse diálogo com o tradicional, ele só vai causar uma mudança se você tem uma noção clara do conhecimento espalhada para todo mundo, espalhada do ponto de vista da educação. Porque se você não tem esse conhecimento e não tem essa capacidade de dialogar, você não tem as mudanças necessárias, ou seja, você não tem um reconhecimento do valor da mulher. E nós temos uma cultura que é muito resistente a toda e qualquer mudança nesse sentido, e essa resistência, para quem ainda vive sob a lógica de uma verdade machista, vai continuar atuando para que a lógica velha continue a orientar, a governar tudo isso que nós vivemos. De uma forma geral, professora, o movimento feminista no mundo hoje, muitas vezes é acusado de ser um movimento também intransigente, e às vezes de ser um movimento, exemplo, que vai inverter o papel. A mulher quer tomar o lugar do homem, ou seja, ela quer simplesmente que o homem deixe ser o opressor para ser a mulher. E aí alguns vão dizer, não, a mulher quer apenas o seu espaço, ela não quer inverter, né? Existe um espaço de igualdade que vai ser colocado. Como é que você vê esses pontos aí? Isso é interessante, porque eu custei a acreditar, mas eu comecei a perceber, é real. As pessoas não sabem o que é feminismo. Elas não sabem, elas usam a palavra, o termo, a expressão feminismo, como se fosse machismo, da mesma forma como se usa machismo, né? Enquanto que não é. É um movimento social importante, que está aí na base dessas transformações. É interessante porque hoje, por incrível que pareça, até cruel falar, mas em pleno século XXI, a principal bandeira de luta ainda é para a mulher não apanhar, para ela não sofrer a violência do corpo. Física, né? Então, nós já tivemos décadas que foram marcadas por luta na política, mercado de trabalho, liberdade sexual. Hoje, para a mulher ter pelo menos o direito sobre o seu corpo, esse corpo tão perseguido, tão castigado, ao longo da história, essa tentativa de disciplinar, a disciplina que se impõe, você lê Foucault também, a gente lê muito sobre isso, essa disciplina que se impõe sobretudo ao corpo da mulher, né? E a gente conseguir hoje o direito de ter o nosso corpo, de ter poder sobre ele, de usar a roupa que a gente quer, de ser mãe ou não, porque nem isso também não existe esse direito. Existe ainda um grande espanto pelo lado de mulheres que não querem ser mãe, né? O direito sobre o seu próprio corpo e não sofrer violência. Então, são as demandas em pleno século XXI. A gente está caminhando para isso, mas como a ideia do mito presente ainda se coloca como uma resistência, né? Então, você furar o bloqueio do mito é complicado. Ainda com tanta filosofia, com toda essa história de razão que se consolidou aqui no Ocidente, de filosofia, de ciência, mas a gente dá luta para que isso consiga se colocar num segundo plano e que a forma racional e uma ética de convivência que seja voltada para a igualdade, consiga realmente se consolidar. Mas é muito comum as pessoas olharem para as pessoas que militam em movimentos de minoria e precisar depreciar o movimento. Precisar dizer que existe um exagero porque querem se sobrepor. Isso é muito comum. É muito comum. Toda vez que eu vejo alguém falando alguma coisa sobre um líder de um movimento de minoria, eu sempre tenho milhares de cuidados para ir lá ler, para ver se aconteceu mesmo, se ele falou dessa forma. Porque existe uma tentativa de descontextualizar discursos, de contar a história pela metade, de tentar dar uma interpretação que não é a correta. Então isso é muito típico, sempre foi assim. Todos os movimentos de minoria ou qualquer ser que tente furar o cerco do mundo, do espaço que foi programado para ele, vai sofrer esse tipo de interpretação que sempre vem de uma forma propositalmente maliciosa. Professora, nós agradecemos a oportunidade de estar conversando com a senhora. Eu sei que a sua correria é grande, você nos atendeu. Agradecemos bastante, gostaríamos de contar outras vezes, porque esse tema não dá para a gente esgotar num programa só. Então, nós vamos precisar de você em outros momentos para que a gente possa aprofundar dentro, como a gente viu aqui, ciência, mito, filosofia, sociologia, e de repente vamos ter que precisar diferenciar. Ou seja, isso aqui é mito, isso aqui é questão religiosa, isso aqui é questão filosófica. Ou seja, hoje fizemos uma abordagem geral, uma provocação a quem está nos assistindo, sempre lembrando e valorizando o conhecimento. Vai atrás dos livros, ou seja, nós não estamos aqui para defender verdades absolutas. Nós estamos aqui colocando contextos de diálogos, de conhecimentos que se cruzam. Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que está sendo dito,
mas você tem que ter uma fundamentação para poder discordar. Essa aqui é a grande questão. Onde é que você se fundamenta para discordar? Onde é que você se fundamenta para falar? E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aos nossos telespectadores. Agradeço àqueles que estão assistindo o programa, né, por conta da sua presença, que são aqueles que são seus amigos, mas agradeço também àqueles que sempre acompanham o nosso programa, professora Fabíola. Pois é, eu agradeço o convite, né? Agradeço quem assiste. Eu sei que tenho alunos, amigos que pararam realmente para assistir e falar que é um tema importantíssimo, né? Nós vivemos aqui uma cultura machista, misógina. A misoginia, ela é muito presente, sobretudo aqui no nosso estado, da forma como os nossos jovens são educados, e esse assunto tem que vir sempre à discussão. E desfazer mesmo interpretações enganosas, ler muito sobre isso, trazer sempre informação, porque eu acredito muito no poder da filosofia e da ciência, como a libertação, o esclarecimento, ele liberta mesmo. Bom, você que acompanha o nosso programa, esse foi o programa Consciência Humana dessa semana, sempre feito com muito carinho, com muito amor e, acima de tudo, com uma visão de diálogo, de abertura, de conviver. Eu sempre gosto de falar e de enfatizar, o nosso programa é para dialogar. E é para dialogar as teses contrárias, você às vezes é a favor ou é contra alguma coisa, você tem sua ideia, você tem sua noção de verdade, mas você tem que se dar o direito de pensar sobre outros pontos de vista e se colocar no lugar dos outros, das outras ideias, para saber como é que elas são formadas. O nosso programa aqui na TV Assembleia tem uma liberdade total para debater e nós levamos aquilo que tem em Teresina de melhor com relação ao pensamento, e o exemplo é a professora Fabíola Lemos, que nos honra com a sua presença, é uma grande professora, tem um conhecimento muito grande, tenho certeza, lhe provocou. Se ela lhe provocou, vai atrás, procura o Facebook, bata um papo, faça perguntas para ela, tá certo? E vamos levar a consciência humana cada vez mais longe. Como a gente sempre diz, a consciência quem faz é você mesmo. Ou seja, nós aqui estamos apenas provocando a sua forma de interagir com o mundo. Esse foi mais o Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser.